Será que você investe como um iniciante, um intermediário ou um avançado, né? Ou até mesmo um profissional, que é o estágio mais difícil de todos? Sinceramente, difícil demais, tá bom? Bora então, já comenta aí pra mim qual é o estágio que você acha que se encontra, que você decidiu estar. E claro, né, vamos considerar que o avançado não é que ele necessariamente é mais difícil, mas é aquele com maior probabilidade de sucesso e retornos aceitáveis. Eu vou explicar. Então, bom, vamos lá. Iniciantes, né? Como é que os iniciantes geralmente investem? Então, lá, carteirinha básica, tem lá a sua pizza do seu patrimônio, dos seus investimentos. Aproveita para comentar para mim se esse formato ficou bom, porque deu muito trabalho e se não fica bom eu não faço mais, tá? Realmente tem que dar muito certo. Como é que o iniciante faz geralmente? Ele foca muito aqui, ó, renda fixa. O iniciante muitas vezes está certo nesse sentido, não tem como você sair investindo em coisas de muito peso em renda variável ou coisas que você não entende tanto assim, porque realmente pode trazer perdas ou sustos muito grandes. E aí, o que o iniciante geralmente começa, né? Vai lá, aqui ó, poupança. Teve um pessoal que investe na poupança que comentou no vídeo passado. Que mais aqui, ó, CDB, caixinhas, caixinha do Nubank, caixinha do Inter, né? Tem os caçadores de LCI e LCA, né? Os caçadores aí da renda fixa e também tesouro direto, bem legal. Como é que essas pessoas geralmente fazem? Cara, aqui não tem muito segredo, né? É alguma coisa mais ou menos do tipo 90% em renda fixa, nesses tipos de investimento aqui, e aí 10% às vezes, olhe lá, em algum tipo de renda variável, se é que eles fazem isso, tá? E também, sinceramente, não tem muito problema, porque quando a pessoa é iniciante, ela tá o quê? Formando ali a reserva de emergência, fazendo ali, né, angariando seus conhecimentos em relação ao mercado financeiro, aprendendo, então às vezes é o começo mesmo, mas não dá para viver só de renda fixa. Então, renda fixa aqui, né? Pô, tem muita gente muito focada aqui no CDI, um pouquinho aqui, ó, pré-fixado, ok, IPCA mais também, ok também, mas isso aqui não vai entregar grandes retornos no médio e longo prazo. E todo mundo sabe disso, né? Ou melhor, né? Todo mundo que já evoluiu um pouco sabe que não é somente a renda fixa ou somente um investimento que vai deixar você rico, é uma boa carteira e aportes constantes. E aí o pessoal vai justamente para a fase intermediária. Aqui é óbvio que o pessoal já deixou o like, se inscreveu no canal, mas também é óbvio que muita gente tem caminhos diferentes. Aqui eu estou falando a história que eu mais escuto na central, ou então nos nossos serviços de wealth, consultoria, é uma coisa muito comum. Então estava lá na renda fixa, aí muitas vezes conheceu um assessor, ou fez algum curso, ou queria investir em renda variável, e aí o que fez? Foi lá, montou a carteirinha nova, né? Agora já está mais interessado em outras coisas. E aí o que essa pessoa faz? Ela continua investindo em renda fixa, tranquilo, beleza? Renda fixa é geralmente para a vida, né? Não tem muito como você não ter, não tem mais nada de renda fixa, Anthony. Difícil, tá? Geralmente você vai tendo cada vez mais, quanto mais velho você fica. Mas situações e situações. Então tem lá a renda fixa, beleza, padrão, mas também começa a ter um pouco de que, ó, renda variável. E aqui que os intermediários cometem o grande erro de muitas vezes ficar 5 ou 10 anos na armadilha da complexidade. Aqui na renda variável, o que o pessoal faz? Tem uma intenção muito boa, acho muito certo você querer saber mais sobre renda variável, né? Tentar montar uma estratégia um pouco mais evoluída, mais rebruscada, mas não é tão simples quanto parece, né? E o que a galera faz aqui? O cara vai lá, começa a comprar ações, ele vai lá, começa a misturar aqui, ó, fundos imobiliários, fundo imobiliário. Aqui algumas pessoas já vão aqui para a parte da renda fixa, vai para CRI, CRA, né? Debenture, o cara compra sozinho, né? O cara decide comprar uma única debenture. Aqui o intermediário, ele já muitas vezes começa a fazer estudos para saber um pouco mais do mercado, tentar analisar as empresas. Ele assiste os youtubers que falam, você tem que analisar preço sobre valor patrimonial, tem que avaliar o crédito daquela empresa. Aí o pessoal começa a fazer esses estudos, né? Depois, o que mais eles fazem? Lá fora, às vezes eles compram estoques, que são ações do exterior, e às vezes eles compram algum tipo de ETF, principalmente para dolarizar o patrimônio, né? Isso aqui ainda é questionável, muita gente acaba nem comprando isso. E aí, claro, né? Depende muito como é que essa carteira está dividida entre renda fixa e renda variável. Isso aí vai depender muito do perfil das pessoas. Aqui muita gente vai, às vezes, para um meio a meio, tá? Depende muito também da sua idade, né, do seu perfil de risco.
Mas muita gente ainda faz assim, né? Os caras fazem tipo renda fixa 25%, então, o cara pega aqui ações, né? Mais 25%, aqui do Brasil, no caso, né? É um método que muita gente ensina, eu discordo muito disso. Aí os caras botam aqui fundo imobiliário, mais 25%, enfim, né? Um quarto. E aqui, investimentos dolarizados, sendo que disso aqui, uns 10% talvez o cara compre algum ETF do exterior, né? E essa renda fixa aqui, muito é tesouro direto, ou então talvez até alguns fundos DI, né? Isso aqui é uma carteira de alguém intermediário, tá? Uma carteira de alguém que já está com uma boa intenção no mercado, alguém que já tem um certo conhecimento, mas alguém que está meio perdido, né? Muitas vezes sem ter um norte claro de objetivo. Por que a gente fala isso com tanta tranquilidade, né? É muito claro quando a gente se depara com esse tipo de carteira. Primeiro que isso aqui é um modelo muito padrão, que é bonito na teoria, mas não faz tanto sentido na prática. Você tem aqui, sei lá, 25% em renda fixa, né? Cara, 25% de renda fixa é uma carteira bem agressiva. Então, a maioria das pessoas não tem capacidade para segurar uma queda com, né, quando você está exposto em 75% em renda variável. Depois disso, você tem o quê? Ações na mesma proporção que fundos imobiliários. Qual é a estratégia disso? Aí os caras vão falar, não, pô, que aqui se recebe dividendos, então você tem ali um incentivo para permanecer investido, e aqui você tenta, né, ter retornos maiores ali com a valorização das ações e tal, enfim. A moral da história, a intenção é boa, acho que tem um lado por trás aí que é questionável aí, beleza? Mas você tem 50% da sua carteira exposto ao real, né? Ao Brasil, principalmente. Aqui a renda fixa até é um pouco mais equilibrada, né? Não tem muito como você fugir do Brasil, né? Se você mora no Brasil, você vai ter a maior parte da renda fixa no Brasil mesmo. Mas você tem, por exemplo, só 25% em ativos dolarizados, né? Ou então globais. Ou seja, você dá um peso muito maior ao Brasil do que o mundo todo dá, né? Então é bonito na teoria, mas na prática não funciona. Moral da história, o que o intermediário acaba fazendo, o que o mercado acaba ensinando para ele, né? E assim, o mercado ele é uma máquina de estatística, né? Tem uns que viram estatística aí no longo prazo. O intermediário ele acaba percebendo que essa é uma carteira que funciona, né, em alguns casos aí, para algumas pessoas, mas que ela vai causar muitas vezes estresse, incômodo e rentabilidades que acabam incomodando. Não estou nem dizendo que essa carteira vai despencar ou vai cair, tá? Não é isso. É muito mais uma questão de, depois de muitos anos estudando as ações para tentar escolher as certas, ou então os fundos imobiliários, toda semana tem um fundo que cai 10%, né? Ou então 15, 20, agora teve um que caiu, o cliente mandou para mim hoje ou ontem, caiu tipo 16% em um dia. E isso aqui vai frustrando muita gente. Então não estou dizendo que é impossível você conseguir escolher. Até mesmo as do exterior, né? Pior ainda. Se você está tentando escolher ações no exterior ou fundos imobiliários, os REITs do exterior, é mais difícil ainda. Você tem que ser muito, muito bom mesmo. Mas isso aqui, ó, frustra muita gente, porque eles começam a ter resultados ruins, porque você de fato não aprende a escolher esses ativos como te dizem por aí. Né? É muito bonito na teoria, muito mais difícil na prática, tá? E aí o que acontece depois de 5 ou 10 anos? Você vê que aquela rentabilidade que te prometiam, aquela animação toda de escolher os melhores ativos, de ter grandes rentabilidades, ou então viver de dividendos e renda, você vê que não é bem assim. Cara, não é bem assim como me falaram, tem alguns detalhes no meio do caminho, é bem mais difícil escolher esses ativos do que parece, e é aí que o intermediário muitas vezes se enrola. Ou então ele desiste de investir, ele fica cansado e larga tudo, isso acontece mesmo, tá? Geralmente pessoal que não tem um patrimônio tão alto, ok? Ou então ele efetivamente cai na real e vai para o método avançado. O método avançado não é o método profissional, tá bom? O método profissional, claro, tem vários tipos de métodos profissionais, né? Mas o mais profissional de todos é fazer isso daqui muito, muito bem feito, que é uma coisa extremamente complexa e difícil. Eu que trabalho no mercado financeiro não me atrevo a esse tipo de profissionalismo, eu me atrevo ao avançado um pouquinho mais além. E o que o avançado faz, que é onde você deve gastar o seu tempo e claramente a sua energia, é montar lá uma carteira que também pode ter várias divisões, ok? Mas que você começa a ter, claro, né? Vamos supor lá que você faz 50-50, né? De renda fixa e de renda variável, né? Beleza, ok, tranquilo. Mas você acaba não tendo praticamente nada de fundos imobiliários, na grande maioria dos casos. Só em alguns casos quando você é um pouco mais velho. Se você tem 50% de renda fixa, você vai lá fazer a divisão lá das camadas, né? Pré-fixado, pós-fixado, beleza, tranquilo. Mas da renda variável você começa a ter um percentual muito maior em ativos
dolarizados. Não vou botar percentual, senão as pessoas vão achar que é recomendação de investimentos. Não é, né? É um exemplo visual, né? Pô, enfim. E aí você começa a ter ativos brasileiros bem menores. Então, focando aqui em ações brasileiras ou então em estoques americanas, né? E o que a gente vê dessas carteiras é que praticamente sempre, aqui eu posso fazer na moral mesmo, a gente tem justamente 90% da exposição em ETF e 10% em ativos picking. O que é um ativo picking? Comprei um CDB, Anthony. Comprei um CDB picking. Comprei um Tesouro Direto, Anthony. Tesouro Direto picking. Comprei então sei lá, cara, uma ação específica que você gosta muito, né? Eu sei que os meus clientes compram ações. Eu sei, galera, eu sei que vocês compram. É picking. Então você tem ali algumas exposições individuais e específicas, mas elas são muito menores em relação ao total da carteira. Por quê? Porque você sabe que, estatisticamente, 91% dos retornos que você tem dos seus investimentos vem da alocação dos ativos, que você faz muito mais facilmente através de ETFs. Então, Anthony, mas por que isso aqui é avançado? Afinal, se você compra lá uns 10 ETFs mais ou menos, você consegue ter uma exposição muito ampla, muito diversificada, muito fácil. Isso não tem nada de avançado. É avançado por alguns motivos, né? O primeiro deles, não é porque é avançado que é complexo, já é super sofisticado ter uma carteira só de ETFs, porque exige de você muita clareza de investir, muita clareza mesmo, muita maturidade também dos investimentos. E é avançado porque você tem a maior probabilidade de alcançar os seus objetivos como investidor usando esse método aqui. Não esse aqui eu diria que é um dos piores. Esse aqui é o pior que tem, porque ele tem uma ilusão da complexidade, a ilusão do conhecimento. Você não está, na realidade, ganhando conhecimento. Você acha que está, mas você não está. E o iniciante, cara, também não é muito bom, mas você fica menos exposto a perder dinheiro ou perder tanto tempo. Você pelo menos está investindo ali na renda fixa, né? Enfim, não é tão bom assim, mas não é o pior dos mundos. Esse aqui tem que tomar muito cuidado porque ilude muita gente. E principalmente aqui na internet, tá? Eu sei que você está me vendo aqui do YouTube, você provavelmente já passou por essa fase ou está nela, talvez não está nem consciente ainda, mas a melhor solução para 99% das pessoas é migrar para o modelo avançado. E por que o modelo avançado é tão bom? Por quê? Porque ele é barato, beleza, ele é tranquilo, ele é aceitável e ele é sustentável. Você consegue manter o método avançado por 20, 30, 40 anos seguidos. Já esse aqui, não, porque você tem que ficar ali, ó, escolhendo as novas ações, escolhendo os novos investimentos que você tem que fazer. Isso te toma tempo e acaba sendo muito mais complicado do que parece. Quando você investe aqui com a carteira bem focada em ETF, você consegue manter isso por muito tempo e aí sim tem a maior probabilidade de ter os retornos ali nos seus objetivos com o que você quer. Já aqui não, porque algum grande crash de mercado pode acontecer, e aí se você não fez uma boa análise, só ficou brincando de analista, você vai ser pego pelo mercado, ou então você vai ter retornos praticamente iguais ao cara avançado, mas vai gastar muito tempo e muito estresse. Por que a gente fala que esse aqui é o avançado? Porque aqui, ó, é como os caras mais ricos investem. Eles ou terceirizam a gestão, ou eles usam formas aí que eles vão estar bem alocados e que eles vão estar dentro dos investimentos. E por que eles não têm tanto melindre, tanto preciosismo para escolher os ativos certos, para ficar pegando o CRI ou o CRA certo, para ficar escolhendo o fundo imobiliário certo? Porque na realidade isso não vai trazer um grande retorno para eles. Eles sabem que com essa estrutura de carteira aqui, com essa ideia geral ali, eles já estão mirando a média do mercado e fazendo aportes regulares, porque eles ganham mais dinheiro nas empresas deles, eles ganham mais dinheiro nos consultórios, se eles são médicos, se são advogados, ele faz mais viagens de Uber, ele é Uber. Então, quanto mais dinheiro você tem, né, que você recebe de forma ativa no seu trabalho, e mais você investe no modo avançado, no modo mais equilibrado, vamos dizer assim, você sabe que vai estar pensando no seu futuro, gastando o mínimo possível de tempo, né, correndo menos riscos também de dedicar tempo. Se você gasta muito tempo aqui no mercado intermediário, você até pode ter bons retornos, superar o cara do avançado, é verdade, mas às vezes você está se dedicando tempo demais para fazer uma coisa que não vai te deixar rico, uma coisa que vai aumentar um pouquinho a sua rentabilidade, mas que você poderia estar fazendo aportes maiores por mês, R$1.000 por mês a mais, ou então 1% a mais de rentabilidade anual. Qual que é a diferença? Aí você pode estimular para fazer ali o cenário da sua vida pessoal, tá? Mas o que a gente vê de todas as pessoas mais ricas, mais equilibradas financeiramente falando, né, os caras mais bem-sucedidos,
pessoas da sociedade, eu não estou falando do Warren Buffett, o Barsi. Esses aqui, Warren Buffett, Barsi é profissional. Se você quer ser profissional, você não devia estar assistindo o meu curso, você devia estar fazendo uma faculdade e entrando numa grande asset, um grande banco, tá? Aqui eu trabalho com pessoas físicas. Enfim, então os caras bem-sucedidos da nossa sociedade, aí, os empresários, os funcionários, quem tem, enfim, se é funcionário público, ou se você trabalha com uma grande empresa, você vai ganhar muito mais dinheiro aqui, ó, no modo avançado, porque os seus investimentos no longo prazo vão te permitir tranquilidade para você ganhar mais na sua vida e no seu dia a dia. Bom, e para quem gosta dessa ideia da solução avançada, a gente tem a Central Resulta Capital, é justamente um método completo para você planejar sua vida financeira, aprender em conhecimentos sobre os ETFs, montar uma carteira através da estratégia e o quarto passo, ter a sua independência, né? A Central é muito legal porque a gente dá carteiras recomendadas também para você copiar, se quiser só copiar, não quiser aprender nada, e você tem suporte no WhatsApp o ano todo diretamente comigo, você também tem análises recorrentes de mercado, análises dos ativos das carteiras, e assim por diante. Aí você foca aqui, ó, muito mais em poupar tempo para você fazer o que você quer da sua vida, né? Se quer trabalhar mais, se quer abrir uma empresa, se quer tirar férias, né? Com a mulher, com os filhos, enfim. E aí você tem a tranquilidade de estar muito bem alocado de forma sustentável, né? Eu sempre brinco, eu sempre falo uma frase, não é nem brincadeira, é uma frase real, na real. Muitas vezes as pessoas vão pelo método intermediário, que ele parece mais glamouroso e ele parece que vai te dar um retorno maior, vai ganhar mais dinheiro, mas na realidade você está comprando um problema. Fazer um curso que te ensina a escolher as melhores ações está te dando um trabalho muitas vezes para os próximos anos que nem todo mundo tem o perfil e a capacidade de manter. Eu, por exemplo, não tenho, eu não consigo fazer isso. Eu, Anthony, e olha que eu trabalho no mercado financeiro, e olha que eu sou uma pessoa inteligente. Não tão inteligente assim quanto os profissionais, mas mais inteligente do que a média. Eu, Anthony, não tenho coragem e capacidade para escolher ações, fundos imobiliários e estoques do exterior individualmente, CRI também não, sem condição nenhuma, fazendo isso aqui para os próximos 30 anos. Eu não tenho. Então, se você está indo por esse método aqui, já com a visão intermediária, você tem que estar mirando claramente ser profissional. Você está competindo com os profissionais, que não sou eu, não sou eu. É alguém muito mais inteligente do que eu. E aí eu acho que vale muito a reflexão para ver se realmente é a sua realidade, é realmente o seu estilo, e aí vai realmente de cada um, né? Saber julgar a própria capacidade e assim por diante. Se você gostou desse assunto e quer saber mais sobre a armadilha da complexidade, que a gente fala muito sobre esse estágio aqui do intermediário, vou te recomendar esse vídeo aqui em algum lugar da tela para você saber um pouco mais. Novamente, comenta para mim se ficou legal esse formato aqui no quadro, meio estranho, né? Acho que o áudio também ficou melhor, mas comenta aí para mim aqui embaixo o que você achou. Numa dessa eu repito o formato, beleza? Então é isso, um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.